pessoal, aqui eu farei esse vlog, aqui eu vim contar da história de um dos personagens mais amados e mais odiados, o Waymond. Se inscreve aí no meu canal pra você ver todos os vídeos que eu tô lançando agora. Eu tô lançando 2 vídeos por dia. E é isso. Então vamos. O Waymond nasceu em 110 após a conquista. Ele tinha 2 irmãos mais velhos, Helena, 1 ano antes dele nascer, e Aegon, 3 anos antes. Nesses meio tempo, a Alicent claramente era muito boa de engravidar, mas o que importa agora é falando de 120, que é o que importa. Nos livros, dizem que o Waymond tinha uma rivalidade com Luke. Eles criaram uma rivalidade nesses 10 anos. Mas o Luke tinha 5 anos, era uma diferença de 5, tá? E ele virou pajem aos 6 anos. E ele era muito habilidoso com espadas. Em 120, o Viserys fez uma piada com o Waymond, que ele não tinha dragão. Infelizmente, todo Targaryen quando nasce... Quer dizer, felizmente, todo Targaryen recebe um dragão quando nasce. O Waymond recebeu, mas assim como a Rhaena, ele não conseguiu chocar. E por isso ele era muito zoado pelos amiguinhos dele. Amiguinhos entre aspas, né? Que todo mundo se odiava. E nesse mesmo dia aí que o Lena morreu, os sobrinhos dele estavam muito tristes. E o Waymond tava mais ou menos, né? Porque ele não gostava muito do Laenor, mas também não queria que ele morresse. Era uma criança, né? Aí o Viserys fez uma piada de muito mau gosto com ele, dizendo que ele não era homem bastante para conseguir um dragão. E aí ele ficou irritado e foi querer pegar a Veiga, que era da Lena, que tinha morrido uns 2 meses antes. Eu nem preciso dar spoiler, né? Que ele ficou tremendo na brasa. Mas o Lucerys, o Joffrey, quer dizer, achou ele. E disse pros irmãos dele. Só que o Waymond, com medo de pegarem ele não conseguiu pegar a Veiga. Ele jogou o Joffrey numa poça de bosta de dragão. E nesse meio tempo, ele, sem pensar, pulou na Veiga e conseguiu dar umas 10 voltas. Quando ele voltou, tava lá o Viserys. Começou uma briga. Logo ele já nocauteou o Joffrey com apenas uma espadada. E essa era minha irmã, rapaziada. Ela gosta de se prometer, mas voltando. Ele, quer dizer, pegou a espada e bateu no Joffrey e nos meninos. Aí o Lucerys, como uma criança de 5 anos, muito calmo e tranquila, pegou a faca dele e enfiou no olho do Waymond. Depois disso, teve todo aquele brababá do 7º episódio. Aí vamos pular para 127. Nesse meio tempo de 7 anos, quando o Waymond já tinha ali os 17 anos, ele virou aprendiz do Criston Cole. Sim, aquele recalcado que não aceita que a rainha preferiu o Harwin do que ele. E agora quer se vingar. E aí, só que o Waymond não tinha muita habilidade no início. Lembrando, no início, do meio até 127, ele começou a ficar bom. 127, o Waymond estava lá, tomando os drinks dele. Do nada, o Lucerys foi lá, fez uma piada com ele. Ele perdeu a paciência e fez um brinde a esses bravos 3 Strong, que nem no 8º episódio. E aí eu já posso dizer, o Viserys, para meio que se vingar, chamou a Rhaena para dançar. O Aegon não gostou. E o Aegon é um bundão, né? Foi querer ter marra, que nem um homem. Quando chegou perto do Viserys já deu logo um murro nele, que o Waymond já ia caindo. Mas como
todo fracote não quer dizer. Na frente da noiva ele é todo corajoso, né? Aí foi pra cima, sacaram até a espada dele pra você ver como ia ficar, mas a guarda real apartou eles. 2 anos depois, em 129, ele estava indo treinar quando recebeu a notícia que seu pai tinha morrido. E aí ele disse pra mãe: nossa, aquela velha Rhaenyra vai sentar no trono. Aí a Alicent disse: mas respeito com ela. E não, a gente vai coroar o Aegon. Óbvio que o Aemond não gostou, porque ele não gostava muito do Aegon, que ele ficou com a menina que ele gostava, que era a Rhaenyra. Eu tô dizendo assim porque na série tá especulando que ele gostava da Rhaenyra, mas é tudo mentira, tá? Ele não foi no Conselho Verde, aquilo ali era só pra pessoas partidárias, meio dizendo assim que o Aemond era meio que o fantoche dos Verdes. Ele tinha a Veiga, era maior e era tipo um fantoche. Ele era só chamado para terminar. Quando os Verdes via que os negros estavam ganhando, eles apenas diziam: manda o Aemond, ele resolve. Depois desse conselho, o Aegon foi coroado. A Rhaenyra não gostou. 2 semanas depois, ela se coroou, todo mundo soube disso, e começou uma guerra de corvos. E aí mandaram um mensageiro para ele. Mas como o Lord Borros era um filho de uma merda, um canalha do caraca, aceitou o Aemond. Só lembrando que eu sou do lado dos negros, tá? Mas você gosta do Aemond? Mano, se ferre você, cara. Não é só porque eu sou dos negros, eu sou dos verdes, que eu não vou gostar dos outros personagens, tá? George R. R. Martin disse que não é só porque você é de um lado que você não pode gostar do outro, tá? Mas voltando, que eu me estressei um pouquinho agora, mandou Lucerys e deu todo aquele rololô. Só que dessa vez, nos livros, o Aemond fez por maldade mesmo. Realmente foi por maldade. Ele tava lá humilhando o Lucerys. Realmente, tem até uma imagem nesse novo livro, tem Rise of the Dragon, que o Lucerys não é um covarde completamente. Sim, ele tem um medo do Aemond. Toda criança de 13 anos ia ter medo do Aemond, que era já um homem de 20 anos, no pé do Cipa, e ainda ficava com aquela raivinha do olho. E para comentar mais a raiva dele, uma filha de uma égua, de uma filha do Borros, disse: ele tirou seus olhos ou seus culhões, seu medroso? Aí o Aemond ficou irritado de um nível menor. Ele apenas pegou a Veiga, foi lá, teve umas guerrinhas de chamas. 2 minutos depois, o Sérgio estava morto. Nos livros se especões, não se sabe de nada, mas especões que ele achou o Lucerys morto e pegou o Lucerys, jogou no mar, pegou o Lucerys, deu de comida para Veiga, mas antes disso arrancou os 2 olhos, botou num negócio de água marinha e entregou para a filha mais velha do Borros. Tudo por culpa daquela menina, raça do cão. Mas vamos voltar. Aí, depois disso, se passa o tempo, né? Teve a Batalha da Melis. Os verdes estavam atacando muito os negros. E aí a Rhaenyra pediu para Melis parar os verdes. Quando ela chegou lá, a coitada entrou numa armadilha. Chegou o Sunfyre e a Veiga. Tu falou um monte de palavrão e não pode falar. O YouTube vai tirar do canal. Tô falando americano não. Você paga esse vídeo. Não faz o americano não. Não tô brincando. É minha rapaziada. Mas voltando agora. Deus.
Rapaziada, deixa aí nos comentários se eu falei alguma coisa tão séria assim que o YouTube vai tirar o vídeo do ar. Mas voltando, minha irmã, uma piada. Tinha uns 6 aninhos. Aí quer. Ficamos falando porque meus pais dizem: caraca, filho de uma égua é palavrão. Mas voltando agora. Ela entrou numa rascada do Sunfire e da Veiga. Que quando eles viram isso, eles tentaram atacar ela. Só que a Melis não era covarde, abaixou e ficou atacando. No final da batalha, todo mundo sabe, a coitada da Melis e da Rhaenys ficou muito abalada, né? Abalada não, morta, né? Queimada. E o Aegon ficou do mesmo jeito, só que de um jeito muito mais só que de um jeito menos leve. A armadura ficou colada no corpo dele. E o Aemond saiu ali só com um rasgão nas roupas dele, umas meio que chama na armadura dele, mas ele saiu de boas. Ele saiu de boa. E aí, passou o tempo, o Aegon não estava se curando, aí ele virou o rei regente por 1 ano. Nesse 1 ano ele fez várias estratégias, que ele era muito estrategista. E aí, nesse meio de 1 ano, ele não fez muita coisa, não. Aí foram se passando os meses, só que aí chegou uma carta do Daemon pedindo para ele lutar com o Aemond. Quando o Aemond chegou lá, mas as tropas, o Daemon, como é muito esperto, sabe o que o Daemon fez? Vazou mais os dragões do lado do negro, invadido Porto Real, enquanto o Aemond e o Daemon ficou lá, que nem 2 palhaços. Aí o Aemond ficou chegando o Daemon de um monte de coisa, deu ordens para o Daemon ficar em Tumbleton, e ele e o Criston Cole se separaram. O Criston Cole foi morto numa batalha no norte e o Daemon foi morto em Tumbleton. Uns 3 meses depois, em junho, mais exatamente no dia 23, 24, teve a grande batalha do Daemon. O Daemon, alguns dias antes, tinha mandado uma carta pro Aemond, agora era sério mesmo. Ele mandou pra eles batalharem mesmo. Só que o Aemond também não era meio burro, não. Ele mandou alguns guardas para verificar se ele tava lá mesmo. Mas aí os guardas voltaram e disseram que ele tava lá mesmo. Pegou a Veiga e foi lá. Teve uma batalha. Eles subiram nos céus e teve uma batalha super épica. O Daemon e o Caraxes ficaram escondidos nas nuvens. E a Veiga e o Aemond ficaram se escondendo. E aí, né? E aí ele voltou, deu umas chamas, deu um negócio lá. Depois o Caraxes se escondeu de novo nas nuvens. Só que agora ele voltou numa velocidade, mordeu a Veiga no pescoço e a Veiga mordeu ele na asa. Aí o Daemon soltou do Caraxes, pegou a espada dele, enfiou no olho da Saphira do Aemond. Aí ele caiu e morreu. Não vou dar muito spoiler do que aconteceu com o Caraxes, vai ter um vídeo dele. Mas é isso. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreva aí no canal. Tchau.